Fala, galera! Olá, esse é o primeiro podcast desse ano de 2024. Eu acho que eu demorei um pouco, porque aconteceram tantas coisas que esse podcast vai parecer mais uma retrospectiva do que propriamente o primeiro do ano. Mas vamos lá. Demorei porque tive muito o que fazer. Esse princípio de ano foi marcado por um terremoto no Japão que me deu a oportunidade de falar um pouco sobre o ano de 23 e o ano de 24. O ano de 23 foi o mais quente da história, possivelmente a gente segue na mesma toada em 24. Estou esperando, como todos, muitos eventos extremos. E quando acontecem esses eventos extremos, é preciso lembrar do problema da prevenção e do problema de uma resposta rápida. Eu utilizei os terremotos do Japão nos primeiros artigos do ano, exatamente para acentuar que o Japão é um país que, quando acontecem esses grandes desastres naturais, eles param, analisam o trabalho de prevenção que fizeram, analisam a resposta, se foi rápida ou se foi bem dada, e depois corrigem. Foi assim em 2011, quando houve o tsunami, e foi também assim agora. Eles, quando houve tsunami, houve todo aquele problema, eles depois fizeram novos protocolos e agora também trabalharam de novo. Por que eu falo da importância de observar o que há no Japão? Primeiro por isso, porque eles trabalham bem na prevenção e eles têm uma resposta rápida. Mas eu aproveitei a oportunidade e conversei também com alguns brasileiros que estão lá através das entrevistas aqui na Globo News. E senti que os brasileiros lá, eles ocupam um espaço semelhante aos japoneses. Eles fazem tudo o que é necessário na prevenção, eles ensaiam quando há ensaio sobre acidente, eles estão perfeitamente integrados no trabalho de preparação para esses acidentes. Qual a conclusão que eu tirei? A conclusão que eu tirei, e queria tirar também, era essa, de que os brasileiros, quando treinados e preparados, eles reagem da mesma maneira. É uma bobagem pensar que o espírito brasileiro, que a indisciplina brasileira, todas essas características que a gente atribui ao Brasil e que existem de fato, são insuperáveis, que a gente não pode vir a ser um país mais preparado e um país com respostas mais rápidas para esses eventos extremos que virão cada vez mais. Eu até falei que esse ano é um ano de eleições municipais e que a minha intenção era colocar essa questão das mudanças climáticas na pauta das eleições municipais. Fazer com que as pessoas se preparassem um pouco, né? Que pensassem um pouco em tirar gente da área de risco, que pensassem um pouco na resiliência das grandes cidades, a resiliência, a capacidade de sofrer esses transtornos e continuar funcionando. E a minha ideia era de que o Brasil precisava de um plano. As grandes cidades precisam de planos para se adaptar às mudanças climáticas. Bem, eu ia nessa toada, né? Pensando até num projeto que eu sugeri, para que o Brasil buscasse dinheiro no exterior. Há a possibilidade de buscar um dinheiro no exterior. Mas sabe que eu recebi uma ducha de água fria pensando nisso, porque lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, no conjunto, eles aprovaram uma verba de quase 5 bilhões para as eleições municipais. É algo que não tem muito a ver com a realidade do Brasil e não tem muito a ver com a realidade da austeridade que nós precisamos ter diante dos novos tempos. Uma austeridade, uma inteligência no uso dos recursos. 5 bilhões numa eleição municipal é muito dinheiro. Eu fico pensando, como pedir dinheiro, ajuda lá fora para fazer os planos de contenção e os planos de resposta à mudança climática, aos eventos extremos, se a gente gasta tanto dinheiro aqui? As pessoas lá vão dizer, bom, mas eles gastam tanto dinheiro inutilmente numa eleição, porque nenhuma eleição do mundo é tão cara. Eles gastam tanto dinheiro inutilmente numa eleição, por que nós vamos colocar dinheiro lá para eles se prepararem para os eventos extremos? Eles que se virem e busquem no próprio orçamento a saída para esse problema. Bom, estamos nesse pé, mas eu continuarei insistindo que vale a pena, nesse processo,
de eleição municipal, a gente convencer os políticos, os prefeitos e vereadores, a colocarem na agenda esse tema de mudança climática, o tema de preparação, de prevenção, o tema de retirada de pessoas de área de risco, de preparação das áreas mais vulneráveis para eles saberem o que fazer na hora de um acidente. Bem, outro fato que aconteceu esse ano, não comentei, não é? Porque, como eu estou dizendo, está parecendo uma retrospectiva, foi a comemoração do 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi comemorado em Brasília, se discutiu muito, mas a tese que eu vi aparecendo nos jornais é a tese que eu tenho desenvolvido aqui há algum tempo. Era uma tentativa de golpe, baseada na hipótese ou na expectativa de uma entrada do exército em cena depois daquelas invasões, mas essa tentativa de golpe, até o momento, resultou apenas na prisão das pessoas menos importantes, as pessoas que eram a base da pirâmide, a massa de manobra desse processo. É o que grande parte dos jornalistas também concluiu, que os mentores, os principais interessados num golpe de Estado não apareceram, não é? Então essa questão também, vamos passar por ela. Agora, ontem aconteceu algo que já está me preocupando no Brasil, eu já escrevi sobre isso, e que é muito importante trazer à cena. Foram as revoltas no Equador. Vocês viram que no Equador ontem o tráfico de drogas invadiu uma televisão, tentou invadir uma universidade e o país entrou em estado de guerra, porque os grupos armados estão tentando confrontar o governo. O que está acontecendo no Equador é importante para o Brasil. Primeiro, que o Equador não produz droga. Ele apenas trabalha com a droga produzida no Peru e na Colômbia. Mas hoje ele é um grande exportador de droga e muito possivelmente os seus grupos têm algumas relações com grupos de tráfico de drogas também no Brasil. Mas nós estamos falando do Equador, do problema da violência, escapar do controle, e muitas vezes ignoramos que esse processo é um processo muito fronteiriço no Brasil. A possibilidade de escapar de controle na violência é muito comum no Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram, foi recente, no fim do ano passado, a milícia na Zona Oeste incendiou vários ônibus e carros. Eles estavam também fazendo uma demonstração de força. E a milícia continua fazendo demonstração de força. É claro que um dos seus membros na Zona Oeste foi preso, mas o trabalho contra eles, contra as milícias que dominam o Rio junto com o tráfico de drogas, só vai ter resultado a longo prazo e com muita persistência. Vocês observam, por exemplo, que eu já denunciei aqui, as milícias quase impediram que a indústria de energia solar, com os seus equipamentos aqui no interior do estado, funcionasse. Eles queriam dinheiro, a milícia queria cobrar uma parte da produção dos equipamentos solares, porque ela achava que tinha direito a isso. E ontem, no auge da crise do Equador, a gente vê também que as milícias tentaram impedir uma obra da prefeitura em Piedade. Elas foram à Praça da Piedade e disseram: olha, vocês não vão construir essa obra, a empresa que era contratada pela prefeitura, a não ser que nos deem R$500 mil. E o Eduardo Paes apelou para o governo federal, falou: olha aí, salvem-nos das milícias, porque a gente não está podendo nem trabalhar. Portanto, é necessário observar o que está passando no Equador, mas não observar o que está se passando no Equador como algo muito distante, algo muito sem relação conosco. O perigo do avanço da violência no Rio de Janeiro e a possibilidade de perdermos o controle desse processo é muito grande. Por quê? Porque já perdemos o controle territorial da cidade. É necessário que o episódio do Equador passe a ser também muito discutido e pensado. Vou parar por aqui porque, por um princípio de ano, acho que já é muito. Mas como vocês veem, o ano já começou pesado. Não falei da guerra em Israel, não falei de Essequibo, que já tinha falado no ano passado, mas são temas que estão por aí e podem voltar.
Mas a verdade é que, para um começo de ano, foi um começo de ano muito intenso e a gente tem que ficar atento porque 2024 não será nada fácil.